Fala galera, meu nome é Matheus Leite e estamos no Shuffle Home Studio, num lugar um pouquinho diferente hoje. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre áudio analógico, áudio digital, sample rate e beat deep. Se você tem dúvida ou quer aprender mais sobre esse assunto, continue no vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque toda segunda-feira à noite, às 19 horas, temos nosso podcast com convidados mais que especiais falando sobre músicas. Às terça-feiras temos vídeo novo toda semana sobre conteúdo de home studio e dicas de gravações. E semanalmente temos conteúdos com Felipe Alves sobre marketing digital. Então, bora pro vídeo. Hoje eu separei para vocês um vídeo para falar sobre sample rate, beat deep. Então, acredito que você, quando comprou sua áudio interface de áudio e foi começar suas gravações dentro da sua DAW, você viu que tinha algumas configurações de sample rate e beat deep. E muita gente não sabe o que é isso. Eu mesmo, quando comecei, eu só fui indo, né? Fui colocando ok, nem sabia o que significava aqueles números e para que servia aquilo. Então hoje eu vou fazer uma explicação meio simples para você compreender mais ou menos o que é isso e saber qual é melhor para o seu trabalho, né? Então, qual sample rate, qual beat deep você deve utilizar na sua gravação, no seu projeto, na sua canção. Preparei uma apresentação para vocês, então vamos para o computador e lá a gente mostra tudo. Então tá aqui, áudio analógico versus digital, sample rate e beat deep. O sample rate e o beat deep nada mais é do que a resolução do seu áudio. Então, do mesmo jeito, quando você vai fazer um vídeo ou você vai assistir um vídeo no YouTube, você vai lá naquele engrenagem, você escolhe se você quer 1080p ou 4K, tudo isso é resolução. A gente tanto o sample rate quanto o beat deep, a gente vai estar escolhendo quanto de resolução a gente quer que o nosso áudio tenha. Então, por isso que eu expliquei a diferença do áudio analógico para o digital, porque o sample rate e o beat deep vai ser essa taxa, vai ser esses números em que o nosso computador vai transformar o analógico em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 e por aí vai. Então, a hora que a gente fala de sample rate e beat deep, a gente fala o seguinte: o beat deep ele é relacionado à amplitude e a dinâmica. Então, ou seja, ele é o volume da onda, a força da onda, o quanto ela sobe e o quanto ela desce. Já o sample rate é relacionado à frequência da onda, o quanto às vezes ela se repete. É como se o beat deep fosse a resolução. Então, se a gente quer um vídeo em 1080p ou em 4K, e a frequência é como se fosse o quantos frames por segundo. Por exemplo, se a gente vai fazer um stop motion, que é aqueles filmes de bonequinhos que parece que eles estão em movimentação. Então, se a gente em um segundo coloca 5 fotos, vai ter uma movimentação mais dura. Se em um segundo a gente coloca 1000 fotos, vai soar como se fosse um movimento mais linear, mais próximo do real. É a mesma coisa. Então, o beat deep é a amplitude, é a resolução, 4K, por exemplo, e a frequência é como se fosse frames por segundo. Quanto maior, tanto beat quanto o sample rate, mais fiel vai ser seu áudio. Mas não quer dizer que você precisa fazer todos os seus trabalhos em 192 kHz e 32 bits que vai ser melhor. Eu já vou explicar no final do vídeo qual que é o melhor para a gente usar então nos nossos projetos. Continua aí que a gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá, vamos explicar um a um agora. Então a gente tem aqui o sample rate. Se a gente traduzir do inglês mesmo, quer dizer taxa de amostragem. Ou seja, é a quantidade de amostras do áudio que a gente vai ter. Então, o pessoal fala que tem que ter pelo menos 2 leituras por ciclo para ter uma leitura precisa. Então aqui, ó, a gente tem uma onda, né? Então subiu, desceu, voltou pro 0. Aqui ela completou um ciclo. Então tem que ter pelo menos uma leitura no pico e uma leitura no pico de baixo. Como eu disse, não sou físico, eu sei que tem nome certo, é crista e outra coisa da onda, mas eu tô falando do jeito que eu sei, eu esqueci esses nomes. Faz muito tempo que eu fiz essas matérias de física na ensino médio, então releve minha nomenclatura. Então, ela tem que ter pelo menos 2 pontos, um em cima e um embaixo, para a gente ter uma leitura precisa da onda. E então, por exemplo, a nossa audição humana, a gente escuta de 20 Hz a 20 kHz. Vamos imaginar que isso daqui é uma onda de 20 mil
Hz, então 20 kHz. Então fez daqui é 20 mil kHz. Ela vai oscilar, completar esse ciclo 20 mil vezes dentro de um segundo. E para ter uma leitura precisa dela, a gente precisa ter 2 leituras por ciclo, ou seja, uma em cima e outra embaixo. Então a gente precisa de uma leitura de pelo menos 40 mil vezes por segundo, ou seja, a gente precisa de um sample de no mínimo 40 kHz para abranger todo o espectro sonoro que a gente escuta, de 20 a 20 mil kHz. Qualquer sample rate acima de 40 mil Hz, ele vai abranger todos os limiares da audição humana. Se você colocar um sample rate de 192 kHz, vai abranger coisa ali que a gente não escuta, ou seja, não vai fazer diferença para o nosso ouvido. Então, por que a gente tem esses outros tipos? Calma lá, que eu já vou falar no final do vídeo de novo, quando eu for explicar o que é melhor para o seu projeto. Tá, então essa é a taxa de amostragem. Então, uma taxa de amostragem vamos fazer uma analogia, o quanto de fotos que o nosso computador vai tirar da onda por segundo para ele fazer a representação dentro do nosso programa depois. Então, um baixo sample rate vai ter, por exemplo, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui. O alto sample rate ele vai ter várias fotos durante a onda. Lógico que a hora que a gente coloca, sei lá, 44.100 Hz, vai ser 44.100 fotos em um segundo. Já é uma qualidade muito absurda, já vai compreender todo o espectro que a gente ouve. Não quer, lógico, 88, 92 e 192 é muito melhor, vai ter uma super qualidade, mas a gente não consegue discernir muitas vezes a diferença entre um e outro. Então, mais uma vez, vamos para frente. O que é o bit deep, então? Então, eu trouxe aqui os dois que são mais comuns que a gente vê, né, que é o 16-bit e o 24-bit. Então, a gente falou do sample rate, que é a frequência, é como se fosse a resolução da frequência, e o bit vai ser a resolução da amplitude. Então, aqui, eu trouxe a onda de novo, e aqui é como se fosse a leitura do computador. Quando a gente está em 16 bits, quer dizer isso? Quer dizer que é 2 vezes elevado à potência 16, que dá igual a 65.536 unidades de pontos de amplitude. Por exemplo, aqui no meu gráfico eu coloquei 1, 2, 3, 4 unidades. Agora vamos imaginar que daqui até aqui vai ser dividido por mais de 65 mil pontinhos. Então o áudio ele é arredondado e a gente vai fazer uma escalinha de escadinhas, igual eu fiz aqui, pra gente... só que essa escala ela vai ter mais de 65 mil unidades para a gente preencher. E aí, se o áudio ele não está exatamente em cima desses pontos, o que vai fazer? O computador vai jogar para cima, para o mais próximo, ele vai aproximar. E com isso a onda ela vai ficando quadradinha, igual eu fiz aqui. Só que aqui é uma escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma escala de 8 quadradinhos. Imagina uma escala de 65 mil. Mais de 65 mil quadradinhos. Então, a hora que a gente vai ver isso de longe, a gente provavelmente vai ver e ouvir arredondado. A gente não vai ouvir quadrado. A mesma coisa com 24 bits. A diferença é que é 2 elevado a 24, potência de 24. Mais de 16 milhões de unidades de pontos. Ou seja, é muitos pontos de referência. Por mais que o som não seja exatamente o fiel que é no som no mundo analógico, é de uma aproximação, é de um espectro tão pequeno essas mudanças, essas aproximações, que é imperceptível para o nosso ouvido. E falando em como a bit é relacionado à amplitude, quando a gente faz um projeto em 16 bits, a gente vai ter 96 decibéis de amplitude. Já em 24, a gente vai ter 144 decibéis de amplitude. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês é o seguinte, que tanto sample rate quanto bit deep, eles são resolução do nosso áudio. E então, o que eu falei durante o vídeo é qual que a gente escolhe para fazer o nosso projeto, para fazer a nossa música, nossa trilha, e por aí vai. Depende muito. Se a gente colocar um 44.100 Hz a 16 bits, já qualquer coisa desse patamar para cima já é nível profissional. Porque o YouTube, a maioria dos vídeos é 16 bits, todos os áudios do Spotify é 16 bits, CD de música
de áudio mesmo, que foi muito popular na década de 80, 90, era em 16 bits, ou seja, é uma qualidade que a gente já não percebe distorção, o ruído é mínimo, e pode procurar, deve ter vários vídeos no Google em que tem teste às cegas sobre sample rate bit. Você vai ver que entre os 16 bits e 24 bits, pouquíssimas pessoas vão conseguir discernir a diferença entre eles. Mesma coisa com sample rate, acima de 44.1, a diferença é mínima, só quem tem um ouvido muito aguçado vai conseguir discernir a diferença e falar que um 44.1 é ruim. Eu aposto o que for que a galera não consegue falar que esse som é ruim por causa que foi gravado em 44. Com certeza não. Já é um nível muito profissional. E qual que você deve usar para o seu projeto? Aqui no estúdio eu sempre gravo em 48.000 kHz e 24 bits. Por quê? Porque o 48.000 ele é um standard para quando a gente vai sincronizar um áudio com um vídeo ou então para fazer um DVD. Então eu já gravo tudo em 48. E aí se eu for fazer, sei lá, uma masterização para um CD, aí eu diminuo. Não tem problema nenhum você diminuir. Você gravou em 48 e tiver que diminuir para 44, não tem problema nenhum, não vai perder qualidade. Mas se você gravar em 44 e querer aumentar para 48, isso já não rola, porque daí o computador vai ter que colocar conteúdo que não tinha antes. Então, você reduzir a resolução, seja de bit ou de sample rate, na hora de exportar, não tem problema. Então, sempre grave já na qualidade que você quer. Qualidade acima de 48.000 e 24 bits, não sei. Não vejo necessidade de você gravar nisso, a não ser que você vá gravar, sei lá, tá gravando uma trilha para um filme, Blu-ray, a galera pede a especificação de que a mídia tem que ser, sei lá, um surround 7.1 e necessita de 192 kHz. Se não for um pedido de quem você está trabalhando e tal, eu acredito que não tem necessidade nenhuma. Não vai ser, você não vai conseguir ouvir a diferença entre um 48 e 24 para um 192, 32 bits. Não vai ter como a gente ouvir a diferença, porque vai entrar nas frequências que o nosso ouvido já não escuta mais. Então não vai ter como a gente falar que um é melhor que o outro. Lógico, em questões teóricas, o de 192.000 Hz e 32 bits vai ter uma resolução muito mais fiel a um áudio analógico do que o de 48.000 e 24 bits, mas nosso ouvido não escuta isso. E lembrando que quanto maior a resolução, mais pesado fica o seu arquivo final e mais exige da sua máquina. Então, se você tem um computador mais ou menos, que não aguenta muito suas produções, pode gravar em 44.1 1000 Hz como sample rate e 16 bits, que você já vai estar num nível profissional. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então, até a próxima. Valeu!